Olá, que Jesus esteja em nossos corações. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje falaremos de um assunto que é considerado o mal do século XXI. O tema de hoje é depressão. Para conversar conosco, temos aqui Fabiana Ribeiro Gonçalves, médica do Instituto do Esclarecimento e Família do Centro Espírita Irmão Áureo de Goiânia. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada. Fabiana, o que é a depressão? Marli, a depressão é uma doença caracterizada por vários sintomas, onde a pessoa apresenta uma tristeza diária por pelo menos 15 dias para que nós possamos dar o diagnóstico de depressão. Mas além dessa tristeza diária, há também um desânimo, uma perda importante da energia, uma perda de energia, um cansaço aumentado, uma perda da vontade de realizar atividades que antes eram prazerosas para aquela pessoa. Além desses sintomas, outros sintomas vão surgindo na medida em que a doença vai se estabelecendo, tais como alterações na concentração, dificuldades de memorização, dificuldades em realizar as atividades diárias, os seus afazeres cotidianos, alterações do sono, ou com insônia ou com excesso de sono, alterações do apetite, pensamentos negativos, onde prevalece o pessimismo, ideias de culpa, de inutilidade, pensamentos de menor valia, ideias de que a pessoa é inferior às demais. Também ocorrem sintomas físicos, dores físicas generalizadas, dores de cabeça, dores de estômago, vários sintomas físicos também podem surgir. Muitas vezes a pessoa procura uma assistência médica em decorrência de um sintoma físico, mas na verdade ela está apresentando um quadro depressivo. Ela mesma não identifica a depressão. Além disso, outros sintomas também podem ser vistos na depressão. A ideia de suicídio, num caso mais grave, não é? A pessoa começa a pensar de que a morte é melhor, seria a solução. Porque a dor, o sofrimento, a angústia começa a se tornar tão grande que a pessoa começa a ficar muito aflita. Não suporta. Não suporta mais, começa a pensar nesse caminho, não é? A ansiedade às vezes é muito grande. Fabiana, pode ter também o humor, pode afetar o humor, ou então o isolamento das pessoas. O isolamento social, não é? A fuga do contato social, se torna difícil manter as atividades diárias. Fabiana, quais são os principais fatores causais conhecidos pela ciência médica? Marli, a ciência médica, a neurociência, a psicologia buscam estudar melhor esse tema para melhor auxiliar. A ciência médica e a neurociências identificam o fator biológico. Já é comprovado que no cérebro de quem tem a depressão há alterações em substâncias químicas. Há diminuição de neurotransmissores, que são substâncias em determinadas áreas do nosso cérebro, que hoje já são conhecidas essas substâncias, como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina. No cérebro de quem está com depressão há uma diminuição dessas substâncias. Então, quando estamos com depressão, há uma reposição dessas substâncias através do uso do antidepressivo. Com o antidepressivo, essas substâncias são repostas e com isso há a melhoria de todos esses sintomas que eu citei. Então a medicina já identifica esse fator biológico. O cérebro, então, ele é acometido. Além disso, a ciência já identifica, por exemplo, outros fatores. A genética, ela também influencia, ela também favorece. Há casos onde várias pessoas numa mesma família apresentam a depressão. A psicologia também procura estudar os fatores psicossociais, os problemas, os conflitos, as perdas que uma pessoa pode passar ao longo da vida, desde a infância, que podem favorecer o surgimento ou agravamento da depressão. Há também outros fatores que podem contribuir. Doenças físicas, por exemplo, doenças graves, doenças crônicas, o câncer, doenças neurológicas graves,
outras doenças podem também contribuir. Então, vários são os fatores que colaboram para o surgimento da depressão. É uma somatória. É uma somatória de fatores. Fabiana, a tristeza e a melancolia seriam sinônimos de depressão? Não, só a tristeza não caracteriza a depressão. A tristeza é uma emoção que todos nós sentimos em um determinado momento de nossa vida. Quando passamos por um problema, uma aflição, é natural que nos sintamos um pouco mais tristes. Mas é importante que possamos nos conhecer melhor para identificarmos esse sentimento em nós, para combatermos ele em nós. Se a tristeza não é depressão, por outro lado, se essa tristeza se torna muito frequente em nós, ela pode vir a se tornar um quadro depressivo, se a gente não cuida dessa tristeza, se a gente não procura combater em nós o sentimento que nos causa maior aflição. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala da melancolia. Não é? A melancolia é um sentimento que a alma sente por estar encarnada e se sentir às vezes presa ao corpo físico. Mediante as aflições, os desafios existenciais, o espírito preso aqui na matéria pode se sentir melancólico, não é? Mas nós necessitamos passar pelas provações da vida, porque elas são necessárias para o nosso crescimento, para o nosso burilamento, para a nossa evolução espiritual. E o Evangelho nos esclarece que frente à melancolia, à tristeza, nós temos que combater esse sentimento, fortalecendo a nossa vontade, buscando estimular em nós a alegria de viver, o otimismo, não nos deixando entregar ao sentimento de tristeza e de melancolia. Eu preciso até perguntar, né, por que estou triste? Encontrar os motivos para a gente atribuir se isso não é uma coisa de fora íntimo e que a gente pode muito bem reagir, né? Exatamente, reagir à tristeza, procurando vencê-la. Nós vamos para um breve intervalo. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. Falamos hoje sobre depressão. Fabiana, quais são as faixas etárias acometidas pela depressão? Marli, todas as faixas etárias podem ser acometidas pela depressão. A infância já é acometida pela depressão. Haja visto que a depressão é uma doença da alma. Então, o espírito reencarnante, na fase da infância, pode já se sentir deprimido. A depressão na infância pode se manifestar de uma forma diferente do que se manifesta no adulto. A criança pode ficar irritada, pode alterar o seu comportamento, pode se isolar, permanecer diferente na escola, ir mal na escola, alterar o seu comportamento em casa. Isso pode ser um reflexo de problemas que ela está vivenciando na escola ou em casa, então serve de alerta para pais e educadores. O jovem
jovem também pode ser acometido pela depressão. E isso é preocupante para nós, porque hoje o índice de jovens com depressão tem aumentado muito, assim como o índice de suicídio entre jovens tem aumentado de forma alarmante. Então isso preocupa inclusive a Organização Mundial de Saúde, porque o índice de jovens cometendo suicídio tem aumentado cada vez mais. Os adultos também sofrem muito de depressão. As mulheres, por exemplo, após a gravidez, após a menopausa, sofrem muito de depressão, em todas as faixas etárias. O idoso sofre muito de depressão, por vários problemas, às vezes por doenças que passa, pelos problemas psicossociais, né, próprios da sua faixa etária. Enfim, todas as faixas etárias podem ter depressão. O que pode desencadear um processo depressivo segundo a visão espírita? Bom, nós vimos que o cérebro é acometido, mas a doutrina espírita, ela procura ampliar os horizontes, aprofundar a sonda investigadora a respeito desse cruel distúrbio. Então, nós procuramos entender o espírito à luz da doutrina espírita. Nós não somos só um corpo físico, nós somos espírito, perispírito e corpo físico. A doença é uma doença da alma, a depressão é doença da alma, então se manifesta a partir dessa situação. Então, como é uma doença da alma, nós podemos ter a depressão a partir de uma situação que é do nosso espírito. A partir das nossas condições de pensamento, de sentimentos que já trazemos. Se é uma condição do nosso espírito reencarnante, nós trazemos, quando reencarnamos, débitos de vidas anteriores. Então nós trazemos a culpa, por exemplo, né? A culpa de débitos realizados, de erros que cometemos em encarnações anteriores. E com isso, trazemos esses erros, essas culpas no nosso inconsciente, que se manifesta em forma de depressão. E com isso, apresentamos essa depressão, muitas vezes não identificamos o porquê, mas ela já se manifesta. Então a culpa é uma das causas. A partir do quê? Dos erros que cometemos, que é fruto das nossas imperfeições morais. Então, podemos avaliar que a doença é uma consequência do espírito, né, das imperfeições morais do espírito. Então, temos que abordar a doença a partir de uma condição do espírito. Então temos que buscar nos avaliar a partir do que somos, dos pensamentos que alimentamos, das qualidades morais que trazemos, dos sentimentos que alimentamos. Se eu alimento, por exemplo, a mágoa, o ressentimento, o ódio, a vingança, eu vou me adoecer com isso. São alimentos, são sentimentos, são pensamentos tóxicos que me adoecem. Então eu posso dizer que pensamentos de tal natureza, deletérios como esses, me adoecem. Se eu sou uma pessoa que cultiva o ciúme doentio, eu posso me adoecer. Se eu sou uma pessoa que cultivo o orgulho exacerbado, o materialismo exacerbado, eu posso em determinado momento da minha existência adoecer. Associado àqueles outros fatores que a gente já avaliou, eu posso vir a ter uma depressão. Então, a depressão é uma doença da alma, do espírito reencarnante, que traz as suas dificuldades morais. Então, é a alma adoecida por problemas que ela vive no dia a dia e que ela traz como patrimônio do passado. Exatamente. Fabiana, é possível a depressão ser causada por influência dos espíritos? Qual seria a relação entre depressão e obsessão? Pode ser a depressão tanto causada por um processo obsessivo como agravada por um processo obsessivo. No Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta para os espíritos se os espíritos inferiores podem influenciar nos nossos pensamentos e nos nossos atos. E os espíritos superiores respondem que podem influenciar de tal maneira a atuar nas nossas ações. Né, a influenciar de tal maneira a influenciar nas nossas ações cotidianas. A nos dirigir. A nos dirigir, né? Então, nós, por nossos pensamentos invigilantes, por nossos pensamentos inferiores, negativos, pessimistas, somos influenciados, porque nos sintonizamos
com espíritos que estão vibrando numa mesma faixa de sintonia. Espíritos desencarnados que também padecem desta mesma problemática. Se a depressão é uma doença da alma, ela acomete espíritos encarnados e desencarnados. Então é natural que esses espíritos que estão na erraticidade também sofrendo desse mesmo distúrbio se aproximem de nós, intensificando a dor que também sentimos. Espíritos suicidas nos influenciando a pensar no suicídio, espíritos que padecem dessa depressão, dessa tristeza, dessa melancolia, desse desânimo, dessa perda de vontade de viver, não é? Então temos que modificar o nosso padrão vibratório, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a fim de que possamos mudar a faixa de vibração, a faixa de pensamentos, a fim de que possamos evitar esses processos obsessivos, essa influenciação. E também há um outro aspecto: nós somos espíritos que cometemos erros nos passados, então tracemos conosco aqueles inimigos do passado que nos reencontram e vêm ao nosso encontro para vingar aqueles que não nos perdoaram, que vêm ao nosso encontro para trazer a vingança, então influenciar-nos a sentirmos esse quadro depressivo. Então a obsessão tanto leva à depressão quanto agrava a depressão que já existe por outro fator. E nós, mudando o padrão mental, poderíamos ajudar a nós mesmos e a esses espíritos que de uma maneira estão nos influenciando. Exatamente, que são sofredores, aflitos como nós. Nós iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre a depressão. Fabiana, o que a pessoa com depressão pode fazer em auxílio à sua própria melhora? Muitas coisas, muitas ações a pessoa deve empreender em auxílio próprio, a favor da própria cura. O tratamento médico, o tratamento psicológico e outras ações ela deve buscar em auxílio próprio. Como nós falamos, a doença se inicia em nós mesmos, a partir dos nossos pensamentos, a partir de nossos sentimentos. Então nós devemos buscar o autoconhecimento em primeiro lugar, identificando em nós quais são os sentimentos que mais nos afligem. Se é, por exemplo, uma culpa, se é, por exemplo, uma mágoa, eu tenho que buscar então o quê? O perdão. Eu tenho que buscar trabalhar em mim o perdão das ofensas. Se eu tenho o melindre, se eu me melindro facilmente, eu tenho que buscar trabalhar essa dificuldade íntima. Se eu tenho ciúme exagerado, eu tenho que buscar da mesma forma trabalhar essa dificuldade e assim por diante. Eu tenho que identificar em mim a causa maior, as causas ou dificuldades maiores que há em mim. Eu tenho que buscar analisar os meus pensamentos, ver a qualidade desses pensamentos e buscar mudar o padrão desses pensamentos. De que maneira eu posso buscar mudar esses pensamentos? Através de boas leituras, leituras edificantes. A doutrina espírita nos traz uma gama enorme de livros
que nos leva a mudar o padrão de pensamentos, de sentimentos, elevar os nossos pensamentos, mudar a faixa vibratória. Temos também o auxílio da prece, que é um recurso extremamente valioso. Devemos orar diariamente, orar em todos os momentos de maior dificuldade, de maior aflição, buscar as boas conversas, evitar conversas que nos deixem mais deprimidos, programas de televisão que nos deixem mais deprimidos, que nos tragam ideias de pessimismo, de medo, não é? De menor-valia. Devemos então levar em consideração tudo que nos auxilia e evitar tudo que nos prejudica. Buscar nos fortalecer através de pensamentos positivos, de fé, de esperança, cultivar a serenidade, o equilíbrio frente às dificuldades da vida. De nada adianta nós nos desesperarmos. O mesmo problema vivenciado por duas pessoas pode ser vivenciado de uma maneira completamente diferente, a depender da situação de cada um, do equilíbrio emocional de cada um. Então nós temos que buscar a fé em Deus, não é? Porque a fé em Deus nos faz viver um problema com mais serenidade, com mais equilíbrio, pacificando a nossa alma. Então é um trabalho íntimo diário. Nós vamos assistir a alguns depoimentos de pessoas que passaram por um processo depressivo e procuraram o auxílio da Casa Espírita. Acompanhe conosco. Eu tinha uma dor muito grande dentro de mim, uma ansiedade muito forte que me trazia muitos problemas no meu lar. A minha vida era um caos. As noites eram intermináveis, que eu não dormia. E os dias não tinha luz. Era uma apatia, uma tristeza. Porque eu estava passando um momento muito difícil. Um momento muito grande de tristeza, melancolia, muito choro, lágrimas, muita dor. Eu já estava brigando com meu esposo, o meu filho não compreendia o porquê de tantos problemas. Eu chorava muito, eu trabalhava chorando. Porque eu estava numa situação tão difícil, há 6 anos sofrendo de insônia, sem dormir durante o dia e a noite, com um processo de ansiedade muito grande durante o dia, não me deixava comer, alimentar, nem dormir. Porque tudo para mim era motivo de sofrimento e tristeza. E eu não conseguia me relacionar com nenhum deles como mãe e filho. Era como se nós fôssemos inimigos mesmo. Era terrível o nosso relacionamento. Nos dias de hoje, o homem encontra-se aturdido. Nosso mundo é um explosivo caldeirão de tormentos. Amplia-se a crise moral e a violência. Segundo o espírito Manuel Filomeno de Miranda, somando-se a essa triste realidade, surge a obsessão, que os acadêmicos insistem em ignorar, teimando desconsiderá-la. O homem não experimenta uma só e única vida terrestre. Mediante o conhecimento da reencarnação, pode-se formar o quadro esclarecedor para se entenderem as ocorrências aparentemente misteriosas e inexplicáveis. Muitos dos problemas graves no contingente da saúde física e mental têm suas raízes no pretérito espiritual de cada indivíduo. Grande número de pessoas buscam a casa espírita pelos mais diversos motivos. Alguns sob os golpes da penúria física, outros cambaleiam ao sopro das paixões e muitos se consomem sob o peso de profundos abalos morais. Hoje eu posso falar que eu estou tranquila, estou muito feliz por ter conhecido essa doutrina, que é uma doutrina que renova, que dá luz, dá sentido na vida da gente. Quando eu passei pela triagem e fui atendida pelos irmãos que me encaminharam para o tratamento,
Graças a Deus, hoje eu me sinto totalmente curada. Quando a gente acha a explicação do porquê da dor, é um alívio muito grande, é uma alegria, um bem-estar enorme. E hoje eu estou muito feliz de saber que eu não sou vítima de ninguém. Fabiana, o trabalho de caridade e o tratamento na casa espírita podem ajudar a evitar a depressão e também tratar a obsessão? Sem dúvida, Marli. As leis de Deus são perfeitas e justas. Então, existe a lei do auxílio recíproco. Quem auxilia é auxiliado. Então, a caridade vem para nos auxiliar. Nós, quando temos a oportunidade de auxiliar o próximo, sair de nós estamos, na verdade, sendo auxiliados. Nós estamos aprendendo com a caridade, aprendendo a vencer um grande inimigo que nós ainda temos, que é o nosso egoísmo. Não é mesmo? Com a caridade, nós aprendemos também com o outro. Quando a gente vê a dor do outro, a gente aprende com o outro, a gente aprende a ver como o outro lida com a dor. Às vezes a dor do outro é maior que a nossa. E quando a gente sente a alegria de ser útil, esta alegria se transforma em fator de cura para nós. E a Casa Espírita oferece o tratamento espiritual, o tratamento de desobsessão, o esclarecimento ao paciente através todo o esclarecimento que a casa oferece, né? Todas as palestras, o passe magnético, o tratamento de desobsessão que vai tratar a obsessão, a oportunidade de auxílio ao próximo que a Casa Espírita oferece. Às vezes a pessoa quer praticar o bem e não sabe como. Na Casa Espírita ela tem essa oportunidade de se ingressar em uma atividade de caridade. Ele pode começar por um trabalho de triagem, para ser ouvido, para expressar os seus sentimentos, em seguida ele trabalhar, né? Exatamente. Caro telespectador, se você quiser conhecer as atividades realizadas na Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespirita.com. Agradecemos a presença da Fabiana conosco e ficamos por aqui com mais um programa Espiritismo em Ação. Que Deus nos abençoe.